Olá, muito bom dia, meus amigos, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Que esse dia, tá começando, seja um dia de muito aprendizado, em nome de Jesus. Então, hoje a gente começa o capítulo 37. A gente já tá bem avançado no livro, né? Eu aconselho quem tá chegando agora, quem tá começando a participar desse estudo, se puder, vai lá na frente, começa a dar uma maratonada, né? Tirando uns dias para poder ir vir estudando, para poder entender tudo como funciona, porque esse livro não é só uma história, né? As pessoas ainda leem o livro como uma história, querer saber o que aconteceu com o André Luiz, como é que foi, mas como tem muito ensinamento em cada capítulo deles, muita coisa. Então vamos lá. No capítulo 36, a gente lembra que falamos sobre aquela parte que André Luiz fez aquela viagem astral, né? Encontrou a mãe dele. Ele terminou as 24 horas de plantão dele, né? No primeiro dia de trabalho dele. E agora vamos lá. Capítulo 37, a preleção da ministra. No curso de trabalhos no dia imediato, grande era o meu interesse pela conferência da ministra Veneranda. Quem aí lembra, a gente já leu no capítulo 32, falando sobre a ministra Veneranda. Eu falei, gente, grave esse nome. Lembra? Do governador, a outra espiritualidade lá, outro espírito que mais tinha tempo de serviço, mais trabalhou, né? Era essa ministra Veneranda. Lembra que a gente comentou que ela faria uma palestra, né? E que ela ia falar sobre pensamento, sobre o quanto isso é importante. Então, é esse capítulo, tá? Então, vamos lá. Ciente de que necessitaria de permissão, entendi-me com Tobias a respeito. Nosso lar, ele tem disciplina, gente, tem regra. Ele simplesmente não poderia ir, vai lá, saber onde é, chegar lá e foi. Não. Lá precisa de autorização, permissão para tudo, muito organizado, tem muita ordem lá. Essas aulas, disse ele, né? O Tobias estava falando para André Luiz. Essas aulas são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Fica você, desse modo, autorizado a comparecer com os ouvintes que se encontram por centenas entre os servidores e abrigados do Ministério de Regeneração e do Auxílio. Espíritos sérios, gente, não tem tempo a perder. Então ele já está falando aqui, olha, André, você pode ir, mas olha só vá se realmente isso te interessa. Se for só por curiosidade, chega lá para ficar pensando em outra coisa ou querendo puxar assunto com as outras pessoas que estão lá, não vá. Tá? O que ele fala aqui, só para os espíritos que estão sinceramente interessados. Num gesto afetuoso de estímulo, ele rematou: desejo-lhe excelente proveito. Né? Transcorreu o novo dia em serviço ativo, ou seja, André Luiz já começou o outro dia o quê? Trabalhando, né? Trabalhando novamente. Não vai... Depois daquele primeiro dia, gente, ele não para mais, tá? Okay. Transcorreu um novo dia em serviço ativo, ele trabalhou o dia todo. O contato de minha mãe, suas belas observações relativas à prática do bem, enchiam-me um espírito de sublime conforto. Ele estava, né? Aí muito motivado por aquilo tudo que a mãe dele conversou com ele, pela experiência que ele teve, né? Ele estava bem disposto, motivado. A princípio, logo após o despertar, aqueles esclarecimentos sobre o bônus horas me haviam suscitado certas interrogações de vulto. Como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus? Não era atribuição administrador espiritual ou humano a contagem do tempo? Vocês lembram que no capítulo anterior eu estava explicando, né, que todo o serviço, né, todo o trabalho lá, né, ele é recompensado com bônus horas, mas que a pessoa, né, quem realmente dava o valor a essas bônus horas, né, que tinha o controle absoluto, era Deus, né,
que os espíritos, sim, eles davam bônus horas, mas que poderiam haver falhas, né? O único que não falha nunca, que conhece a gente 100%, é Deus. Não tem outro. Então ele tá falando, ó, por mais que a gente, né, que as pessoas, os espíritos encarregados, né, dessa função, eles encarnados até aqui, né, no plano físico, por mais que a gente recompense, por mais que a gente dê o justo, porque a gente acha que é justo a pessoa, a gente pode errar, né? A gente pode falhar. Então, quem mesmo tem esse poder absoluto é Deus. Aí ele, André Luiz, ficou nessa dúvida, né? Ficou meio intrigado. Aí Tobias responde. Tobias, porém, esclarecer a minha inteligência faminta de luz. Aos administradores em geral, impede a obrigação de contar o tempo de serviço, sendo justos igualmente, instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Vocês conseguem entender o que é isso? O que ele está dizendo? O administrador em geral, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, a gente administra e conta o tempo igual para todo mundo. Um exemplo. Eu trabalho numa empresa. Eu trabalhei 30 dias durante 8 horas. O meu salário é X. Outra pessoa que trabalhou também 30 dias, 8 horas no mesmo setor que eu, também vai ganhar X. Agora, para saber se o meu serviço ali, né, o meu trabalho, ele foi, como eu vou falar, o tempo que esses 30 dias eu administrei ele melhor, eu utilizei ele melhor, eu me dediquei, eu me esforcei, eu aprendi coisas, né, deixa eu ver, eu evoluí nesse tempo, sabe? Ninguém vai saber. O que aquilo fez mudar dentro de mim como pessoa, né? Isso daí só Deus. O homem, o trabalhador, o espírito, ele contabiliza o tempo, né? Vamos dizer assim, o administrador, ele conta as horas e dá à pessoa, né, de acordo com as regras. Ó, a regra aqui é se você 1 hora trabalhada, você ganha 1 bônus horas. Essa é a regra geral. Então, o administrador, a pessoa responsável, o espírito responsável, ele segue essa regra. Agora, Deus, ele conhece nosso coração 100%. O que a gente fez nessa 1 hora, o que a gente aprendeu, o que a gente se dedicou, o que a gente se doou, o que a gente modificou nessa 1 hora, isso aí já é com Deus. Aí é um outro tipo de bonificação, né? Deus é uma outra coisa, sabe? Então, ele vem assim, ó. Então, o administrador, né, ele conta o tempo de serviço, sendo justo, igualmente, instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Mas, quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão, tá? O valor, né, do aproveitamento já é outra coisa. Uma pessoa pode aproveitar mais aquele tempo que ele está ali, naquele trabalho, naquela atividade, e outra pode aproveitar menos. Então, isso daí só mesmo Deus que sabe, que tem noção 100% do nosso coração. Assim, outro exemplo bem interessante é numa casa religiosa, né? Seja ela qual for. Você pode estar lá, fazer parte dessa casa 40 anos, exercendo lá funções lá dentro dessa casa, administrando, trabalhando, palestrando, diversas coisas. Você pode estar lá durante 40 anos, tá? E tá só o corpo, tá? Só o seu corpo tá lá. A mente não estava com essa dedicação toda que deveria estar. Aí pode chegar uma pessoa com 1 ano nessa mesma casa, né? Essa mesma casa religiosa, e ter tido uma mudança espiritual muito maior do que aquela anterior, do que aquela que está lá há 40 anos, sabe? Que ela pode ter aproveitado o tempo dela de uma outra forma. Entendeu? Então, o aprendizado, a mudança que essa pessoa teve,
em um ano pode ter sido muito maior do que aquela que está ali frequentando aquela casa religiosa por 40 anos. Sabe? Isso não quer dizer nada, não quer dizer nada. Não é a quantidade do tempo, e sim a qualidade desse tempo empregado naquele lugar. Entendeu? Isso em todos os aspectos da nossa vida. Sabe? Até mesmo com relação à família. Às vezes você fala assim, não, mas eu tô com a minha mãe, com meu pai, com meus filhos, todos os dias, durante não sei quantas horas, sabe? 24 horas com a minha família, com meus filhos, com meu esposo. E qual é a qualidade desse tempo? O que adianta você estar 24 horas com ele, enfurnado no telefone, ninguém nem falando com ninguém, nem olhando pra cara de ninguém, né? Vai fazer uma refeição, todo mundo com a cara pro prato, ou comendo e olhando no telefone. Que qualidade de tempo é esse? E às vezes você tá com o seu filho, com a sua família, esporadicamente, eu só posso estar com eles no final de semana porque durante a semana eu trabalho e tá aquela correria, mas quando vocês estão juntos de verdade, sabe? Vocês estão ali entregues, estão dedicados, aquele curto tempo é dedicado de verdade para aquela outra pessoa, para aquele serviço que você tem que fazer, e isso, gente, faz toda a diferença. Então, não esqueça, não é a quantidade, é a qualidade de tempo, é isso que importa. Há servidores que depois de 40 anos de atividade especial dela se retiram com a mesma incipiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar a dedicação espiritual. Olha aí o que a gente falou. 40 anos, né? Numa atividade especial, mas quando saiu dela, saiu sem nenhuma mudança espiritual. Nada mudou. Aquela pessoa não aprendeu a essência em nada. Ela só fez aquilo mecanicamente. Só isso. Assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, dela saem com a mesma ignorância da idade infantil. Aquelas pessoas que a gente conhece aí, né, gente? O corpo é de 50 anos, mas a mentalidade de 12. Né? A mentalidade, a ignorância de uma criança. A ignorância, quando eu digo no sentido de ignorar algumas coisas, sabe? Então, uma criança, ela ignora muitas coisas que ainda não aprendeu, ainda não chegou na época de saber. Assim, tem adultos que saem da vida, né, com essa mentalidade. Tanto é precioso o conceito de sua mamãe, Tobias disse, né, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos homens maus. Nos primeiros, transformam-se em celeiros de bênção do eterno. No segundo, em látegos de tormento e remorso, como se fosses entes malditos. Cada filho acerta as contas com o pai, conforme o emprego da oportunidade ou segundo suas obras. Gente, aquilo é simples. Cada um é responsável pela forma que utilizou o seu tempo, o que aprendeu, o que dedicou ao seu tempo. Porque ele fala, o tempo é igual, sabe? Aqui nesse momento, Tobias está falando sobre o uso do tempo. A gente pode usar o tempo, o mesmo tempo, para uma coisa boa ou para uma coisa ruim, como ele está falando aqui. As pessoas podem usar 1 hora do seu dia para se dedicar a uma boa leitura, para se dedicar a uma caridade, para se dedicar a uma atividade construtiva. E a pessoa pode também usar essa 1 hora para ficar falando mal dos outros, para fazer coisas ruins, né? Para ficar com pensamentos aleatórios que de baixa vibração. 1 hora a pessoa pode fazer, praticar um roubo, né? Em 1 hora você pode ir lá e fazer uma boa ação. Então, gente, tempo é igual para todo mundo. O que difere é a qualidade. É se você usa esse teu tempo, o valor que você dá a ele.
São para as coisas boas ou para as coisas ruins? Como você utiliza esse seu tempo? Porque Deus dá o tempo igual para todo mundo, tá? Essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo em todos os sentidos. Olha isso. E é isso, gente. Aí ele fala assim, ó. Será que a gente tem essa noção do valor do nosso tempo? Porque a gente não sabe até que dia, até que hora, até que segundo a gente vai estar com essa oportunidade de estar aqui, de estar no seu trabalho, de estar com a tua família, de estar encarnado, né? A gente não sabe. Então a gente precisa valorizar e utilizar o nosso tempo da melhor forma possível. Não banalizar o tempo, sabe? O tempo, como ele fala aqui, ó. Essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo em todos os sentidos, em todos os aspectos da nossa vida. Chegada a hora destinada à preleção da ministra, que se realizou após a oração vespertina, vocês lembram? Todo dia, lá em nosso lar, todo mundo para a oração das 6 horas, né? Então, tudo acontece depois dessa oração. Então, após a oração vespertina, dirigi-me em companhia de Narcisa e Salúcio para o grande salão em plena natureza. Quem aí lembra, gente? Lá no capítulo 32, a Narcisa, quando falou da ministra Veneranda, né? Que criou os jardins, lembra? Sala de aulas na natureza, os móveis, né? Tudo era feito do material da natureza, né? da mata, das pedras, né? Era a coisa mais linda. Então ele tá falando aqui, ó, vocês lembram? Grande salão em plena natureza. Quem aí lembra das construções que a Veneranda fez lá? As salas de aulas a céu aberto, em grandes jardins, né? Para muitas pessoas. Verdadeira maravilha, o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortadoramente. Flores variadas, brilhando à luz de belos candelabros, exalavam um delicado perfume. Igualzinho ela falava lá, lembra? No capítulo 32 ela explicava pra gente como eram essas construções. Calculei a assistência em mais de 1.000 pessoas. Olha quantas pessoas estavam ali, sinceramente interessadas, tá? Na disposição comum de grande assembleia, notei que 20 entidades se assentavam em local destacado, entre nós outros, e a eminência florida onde se via a poltrona da instrutora. A uma pergunta minha, Narcisa explicou. Porque André Luiz já, naquele momento que ele viu aquilo, ele já, né, perguntou, gente, por que será? Temos 1.000 pessoas ali, mas tem 20 no local destacado, né, mais próximo ali à poltrona da Veneranda. Né? Veneranda vai fazer uma palestra sobre pensamento. Aí tem 1.000 pessoas, tem 20 pessoas em destaque. André Luiz ficou curioso, queria saber quem eram aquelas pessoas, por que eles estavam ali. Então, Narcisa explicou. Estamos na assembleia de ouvintes. Aqueles irmãos que se conservam em lugar de realce são os mais atientados na matéria de hoje. Companheiros que podem interpelar a ministra. Adquiriram esse direito pela aplicação ao assunto, condição que podemos alcançar também por nossa vez. O que ela quis dizer? Gente, essas 20 pessoas, eles estudaram o assunto há bastante tempo, sabe? Estão estudando sobre esse assunto, sobre o pensamento. Então, só eles podiam fazer pergunta para a Veneranda, porque não era ali a primeira vez que eles iam estar escutando aquilo ali. Então, quando a gente vai, um exemplo, a gente vai numa reunião, numa palestra, e a gente nunca ouviu falar sobre aquele assunto, tá aprendendo ali. As nossas perguntas vão ser assim, bem vagas, bem... às vezes nem tão proveitosas, né? Então a gente gasta aquele tempo, que é um tempo preciosíssimo, com indagações que às vezes foge do assunto, né? Então ali dispersa, a gente acaba indo para outros caminhos, dispersa aquele aprendizado, né? Então eu estou falando que só quem pode fazer é quem já
tem conhecimento, já está estudando há muito tempo. Então as perguntas, gente, vão ser sempre construtivas, vão ser sempre oportunas para aquele momento. Então ela vem explicando. Aí o André Luiz fala: não pode você figurar entre eles, que André Luiz pensou, mas você já é uma pessoa que já está aqui tanto tempo, né? Já está uma trabalhadora aqui há tantos anos, já conhece bastante coisa, você não pode estar ali também entre os 20? Ela respondeu: não. Por enquanto, posso sentar-me ali somente nas noites que a instrutora verse o tratamento dos espíritos perturbados. O que ela quer dizer? A minha prática, André Luiz, o meu negócio é sobre tratamento de espíritos perturbados, sabe? É disso que eu entendo, é disso que eu estudo. Então, eu não posso estar ali querendo fazer perguntas de uma coisa que eu não tenho entendimento, zero entendimento. Então, eu tô aqui para escutar, para aprender, entendeu? Porque senão a gente até atrapalha. Aí ela botou: há, porém, irmãos que ali permanecem no trato de várias teses, conforme a cultura já adquirida. E se tiver algum irmão, tipo, por exemplo, Clarence, se ele sabe muito sobre pensamento, se ele sabe muito sobre tratamento de espíritos perturbados, ele pode estar nessas palestras ali nos 20, porque ele já tem entendimento sobre todos os assuntos. Então ela está falando aqui: eu estou aqui hoje igual você, aprendendo. Eu não tenho entendimento. Ainda tem esse detalhe, como ela falou aqui, ó. Não é basta só estudar, não. Para estar nos 20, tem que ter prática também, tem que ter vivência no assunto. Então a vivência da Narcisa é com o tratamento de espíritos perturbados. Essa é a experiência que ela tem, essa é a vivência que ela tem. Ela estuda, ela foca nisso, a especialidade dela é essa. Esse é o trabalho dela. Então, não basta só você pegar, eu vou ler aqui bastante livro e depois vou lá. Não, você tem que estar ali, ó. Na prática, né? Na lida ali. Na vivência do assunto. Muito curioso o processo a aduzir. O governador, prosseguiu a enfermeira explicando, determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministros, a fim de que os trabalhos não se convertessem em desregramento da opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto, né? É aquilo que ela quer dizer. Ela não quer que as pessoas leigas chegam lá e ficam atrapalhando e dando opiniões. Eu não acho que é assim, não. Eu acho que deveria ser daquela outra forma. Porque quando a gente não tem esse estudo, essa propriedade no que está falando, a gente gosta de dar opinião pessoal. É igual ao espiritismo, né? Cada um tem a sua opinião pessoal e quer expor. Aí fala um exemplo. Eu acho que a vida após a morte não existe. Aí eu venho aqui e falo: não, eu acho que ela existe. Aí o outro fala assim: não, eu acho que ela existe sim, mas você só pode encarnar só uma vez. Aí o outro fala: não, eu acho que quando você desencarna, você vai ser velho para sempre. Quando você não tem isso, você vai viver só lá no plano espiritual, depois você não volta mais para o plano físico. Cada um tem a sua opinião. Então, para a gente poder entrar numa palestra e falar ou querer levantar o dedo, a gente tem que ter propriedade. Além de estudar, a gente tem que ter prática, tem que ter vivência naquilo ali que a gente está falando. Porque hoje, eu acho que hoje, um dos maiores problemas da humanidade, né, é essa questão dessa opinião pessoal. Essa opinião pessoal, hoje em dia, na rede social, é aquela questão todo mundo sabe tudo. Todo mundo está ali na internet ensinando a fazer a obra, a comida, diversas coisas, sabe? Como usar isso aqui, como fazer aquilo lá. E a gente tem que ter essa preocupação, né? Essa pessoa realmente estuda? Quanto tempo ela pratica isso? Ou ela só fala na teoria e na prática não? Como é que funciona isso, né? Então é o que ele está falando aqui, ó. O ministro está preocupado a fim de que os trabalhos não se convertam em desregramento da opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo do conjunto. Então, hoje em dia, todo mundo tem opinião de tudo. Não tem ninguém que fala assim: não sei. A pessoa diz: não, eu sei. Eu vi na internet, isso. Eu vi no YouTube, não sei o que, eu vi no Google, não sei.
Gente, tem que ter propriedade daquilo que eu tô falando, porque os falsos profetas é a nossa vida de hoje em dia. Nós estamos repletos de falsos profetas. A gente acha que falso profeta é só mesmo na questão espiritual, e não é em tudo, na nossa vida no geral, sabe? Deus, ele nos alertou nesse momento que estamos vivendo de, ai meu Deus, como fala, transição planetária, onde estaria, ó, todos os falsos profetas estão aí. Então a gente tem que cuidar do que a gente está, por que lado a gente está indo, o que a gente anda seguindo, o que a gente acha achando que é legal, que valor a gente está dando ao nosso tempo, sabe? A gente vê coisas aí, pessoas que fazem coisas erradas e tem não sei quantos milhões de seguidores. E aí tu fica assim, meu Deus, o que as pessoas estão seguindo essa pessoa? Né? Os valores estão invertidos. Então a gente precisa... E coisas graves, né? Que não vale a pena eu aqui tá falando que aconteceu, que a pessoa praticou uma coisa assim terrível, depois entrou numa rede social e recebeu lá uma chuva de seguidores, pessoas olhando, achando bonito e a pessoa ganhando dinheiro com aquilo que ela praticou de errado. E, gente, falso profeta também é isso. É você inverter os valores de Cristo, cara. Então a gente tem que pensar, tirar essa fantasia. Falso profeta é o pastor, é o padre, é o palestrante da casa espírita. Esse é o falso profeta. O falso profeta é aquela pessoa que só tá dentro de uma casa religiosa. Não. Os falsos profetas são todos nós, estão o tempo todo, tá no mundo aqui, ó. E a gente tem que cuidar, vigiar. A quem é que a gente está escutando, quem é que a gente está seguindo, o que é que a gente está gostando, como a gente está empregando o nosso tempo. Aí continua. Quaisquer dúvidas, quaisquer pontos de vista verdadeiramente úteis poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista um momento adequado. Olha a ordem aí de novo, gente, tá vendo? Mal acabara de falar, e eis que a ministra veneranda penetrou no recinto, em companhia de 2 senhoras de porte distinto, que Narcisa informou serem ministra da comunicação. Veneranda espalhou, com a simples presença, enorme alegria em todos os semblantes. Não mostrava a fisionomia de uma velha, o que contrastava com o nome, sim, o semblante de nobre senhora na idade madura, cheia de simplicidade, sem afetação. Vou terminar aqui, gente, essa primeira parte do capítulo 37, porque o capítulo é bem longo. E a segunda parte, que vai ser a parte boa mesmo do estudo. Então, da palestra sobre o pensamento. Então, aguardo vocês na quinta-feira, se Deus quiser, às 6h15, para o nosso café com pão espiritual. Bom dia a todos, bom dia, mãe, Rosinha. E aí, Ramiro, bom dia. Que bom você aqui. Até quinta, se Deus quiser. Tchau, tchau.